Feche os olhos por um instante e tente se lembrar de uma vez em que você se sentiu profundamente atraído por alguém. Não estou falando apenas de beleza, falo daquela sensação estranha, quase mágica, de ser puxado para perto, como se uma parte sua reconhecesse algo naquela pessoa, mesmo sem entender por quê. É nesse lugar misterioso que começa a história do amor. Não o amor idealizado das novelas ou dos filmes, mas o amor real, vibracional, que nasce no campo invisível entre duas almas. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez esteja tentando entender por que, mesmo desejando tanto uma conexão verdadeira, acaba atraindo relações que não florescem, que não sustentam presença, que não veem quem você realmente é. A pergunta que silenciosamente habita esse espaço é: por que sentimos atração de formas tão diferentes? A resposta não está apenas nas preferências individuais ou na cultura que nos molda. Ela está inscrita em nossas células, nos nossos campos eletromagnéticos, nas memórias emocionais que carregamos desde antes de nascer. Bruce Lipton nos ensina que o amor, assim como a saúde, o comportamento e as escolhas, é influenciado pela epigenética, ou seja, aquilo que herdamos não apenas geneticamente, mas vibracionalmente, do ambiente que nos gerou. Quando uma mulher foi gerada no ventre de uma mãe que sentia medo do abandono, insegurança com o masculino ou tristeza com o próprio corpo, ela já começou a formar seus receptores de afeto dentro desse campo. E o mesmo vale para os homens. Somos herdeiros de histórias emocionais. Carregamos nas entrelinhas do nosso corpo, sem saber, o código vibracional de quem fomos ensinados a amar. Essa programação continua sendo reforçada durante a infância. As primeiras experiências com amor, atenção, ausência ou rejeição se transformam em filtros inconscientes. Não escolhemos por quem nos sentimos atraídos. A princípio, somos atraídos pelo que nos é familiar, e nem sempre o familiar é o que nos faz bem. Muitas vezes, o que nos atrai repete a dor antiga, como se o campo vibracional buscasse, obsessivamente, uma chance de curar aquilo que ficou preso. E aqui entramos numa diferença profunda entre os caminhos afetivos de homens e mulheres. Uma diferença que não é apenas cultural, mas energética. Joe Dispenza explica que o coração humano emite um campo eletromagnético milhares de vezes mais potente que o do cérebro. E esse campo é ainda mais expressivo nas mulheres, especialmente quando estão em estado de presença emocional. Enquanto isso, a energia masculina, moldada por séculos de papel de direção e proteção, desenvolveu uma estrutura mais voltada ao foco visual, ao que pode ser visto, avaliado, compreendido. Não significa que homens não sentem ou que mulheres não veem. Significa apenas que as vias de acesso ao afeto são diferentes. Um se conecta mais facilmente pela imagem, o outro pela vibração. Um se orienta pelo que vê, o outro pelo que sente. E quando essas frequências se cruzam sem consciência, nascem os desencontros. Ela quer ser sentida, ele quer enxergar beleza, ela vibra presença, ele procura forma, e ambos se frustram, sem saber que estão dançando músicas diferentes no mesmo salão da vida. Mas isso não precisa ser assim. Esse vídeo é um convite para olhar além da superfície, para desprogramar a ideia de que a atração é algo fixo, predeterminado, imutável. É um chamado para revelar o código invisível que vibra por trás das escolhas afetivas, porque no fim, o que atrai não é o corpo, nem a aparência, nem o status. O que atrai é o campo, e o campo é moldado por crenças, memórias e frequências que podem ser ressignificadas. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez ache que o amor não é para você, ou que está fadado a repetir sempre os mesmos padrões. Mas e se eu te dissesse que a atração pode ser reprogramada, que há um código vibracional secreto esperando para ser decifrado dentro de você? E se o amor que você busca lá fora só puder ser encontrado quando você mudar o que vibra aqui dentro? Essa é a jornada de hoje. Uma jornada para dentro. Uma jornada para a frequência da verdade. Porque quando você entende por que atrai o que atrai, você começa a transformar o que vibra. E aí sim, o amor verdadeiro pode encontrar caminho até você. O desejo de ser vista versus o medo de ser percebido, o dilema vibracional feminino. Há uma dor silenciosa que muitas mulheres carregam no peito e nem sempre conseguem nomear. É a sensação de estar presente em um relacionamento, mas não ser vista, estar ali, disponível, amorosa, mas emocionalmente invisível, como se algo essencial em sua alma passasse despercebido, mesmo sob os olhos de quem diz amar. Esse desejo profundo de ser vista não é vaidade,
é espiritual, é ancestral. É a expressão do feminino em sua forma mais vibracional. Desejar ser reconhecida não apenas pelo olhar, mas pela frequência. Ser sentida, não apenas observada. Mas há um paradoxo sutil aqui. Muitas mulheres, na tentativa de serem vistas, se moldam ao olhar do outro. Tentam parecer mais desejáveis, mais atraentes, mais perfeitas, e nesse esforço perdem o brilho da autenticidade, apagam a vibração única que carregam, tentando encaixar-se em um padrão externo. É quando o campo energético começa a emitir outra mensagem, não mais a frequência da inteireza, mas a frequência da carência. Não mais eu sou, mas por favor, me veja. E essa vibração, mesmo não dita, ecoa no campo e atrai exatamente o que confirma essa sensação de vazio. O corpo entra em estado de busca. O sistema nervoso se torna hipervigilante. O desejo vira ansiedade. E as conexões, ao invés de nutrirem, drenam. A neurociência explica. Nesses momentos, a dopamina, o neurotransmissor da antecipação, entra em cena. Nos faz correr atrás de respostas, de sinais, de migalhas de presença. Mas sem oxitocina, que é o hormônio do vínculo, da entrega, não há raiz, apenas excitação sem direção. É por isso que tantas relações parecem intensas no início, mas rapidamente se desvanecem, porque nasceram de uma frequência de necessidade e não de presença, vibraram carência e por isso atraíram ausência. O erro invisível da atração performática, homens que confundem desejo visual com conexão vibracional. Do outro lado dessa dança, muitos homens vivem outro dilema, igualmente silencioso. Cresceram em um mundo que os ensinou a olhar, mas não a sentir, a valorizar o que é visível, mensurável, controlável. Foram treinados para reagir ao estímulo visual, mas raramente ensinados a decodificar vibração emocional. A dopamina, nesse contexto, torna-se armadilha. Ela gera excitação rápida, mas passageira. Cria uma sensação de conquista, mas sem profundidade. É o desejo que consome, mas não enraiza. Muitos homens, então, se veem presos em ciclos de atração sem conexão. Desejam a imagem, mas não conseguem permanecer onde há profundidade emocional, porque permanecer requer vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, para muitos, ainda é confundida com fraqueza. Mas é justamente nela que mora o portal vibracional do amor. Não há presença verdadeira sem entrega emocional. E não há conexão que sobreviva apenas de estímulo visual. Greg Braden fala sobre a coerência entre coração e cérebro. Esse estado em que nossos sentimentos e pensamentos entram em sincronia. Esse é o estado onde as conexões verdadeiras nascem. Não é algo que se vê, é algo que se sente e que se sustenta. Quando um homem começa a ouvir seu próprio coração, começa também a sentir o campo vibracional da mulher. E então, algo mágico acontece. A imagem deixa de ser o foco, a presença se torna o centro, e a relação deixa de ser uma performance para se tornar uma dança energética real. O campo vibracional como assinatura invisível. Por que você atrai o que você não quer, mas vibra? Quantas vezes você já se perguntou por que continuo atraindo pessoas que não me enxergam, que não ficam, que não sentem o que eu sinto? A resposta não está apenas fora, está dentro. Está na dissonância entre o que você diz querer e o que você realmente vibra. Você pode dizer que quer amor, mas se no fundo vibra medo, abandono, rejeição, o campo transmite outra frequência. É como um Wi-Fi espiritual. O que você pensa é apenas a superfície. O que você vibra é o que o universo escuta. Bruce Lipton explica que nossas crenças inconscientes moldam até mesmo as proteínas receptoras das nossas células. Isso significa que seu corpo literalmente se abre ou se fecha para determinadas experiências, com base nas crenças que carrega. E essas crenças não são apenas mentais, são vibracionais. São memórias emocionais codificadas em sua biologia. Se você carrega a ideia de que não é digno de amor, seu campo vai criar experiências que confirmem isso. Se no fundo ainda acredita que vai ser deixado, o campo atrai ausências, não presenças. Não basta querer amor, é preciso vibrar amor. E isso só acontece quando você transforma a frequência das suas crenças mais profundas. Como reprogramar o seu campo de atração em 3 camadas: corpo, frequência e imagem mental. Tudo começa no corpo. Sua respiração, sua postura, seu ritmo interno dizem muito sobre o que você está emitindo para o campo. Quando o corpo está tenso, contraído, em alerta, a frequência que sai dele é defensiva, não receptiva. Por isso, regular seu sistema nervoso com respirações profundas, posturas abertas,
pausas conscientes, já altera o campo. Depois vem a camada da vibração emocional. Aqui, o segredo está em acessar memórias de amor, mesmo que simbólicas. Lembranças, imagens, músicas, aromas que te conectem com sensações de carinho, segurança, afeto. O cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Se você sente amor, você vibra amor e o campo responde. Por fim, a imagem mental. Neville Goddard chamava isso de viver no estado do desejo cumprido. Visualize-se vivendo um amor pleno, mas não apenas como sonho. Sinta como se já fosse real. Imagine os detalhes, os cenários, os gestos. Sinta o calor da presença, o som da risada, a leveza da alma em paz. E para integrar tudo isso, crie um registro vibracional diário. Ao final do dia, escreva como você se sentiu, o que seu campo pode ter emitido, o que mudou em sua frequência. Essa simples prática vai te ajudar a perceber os padrões invisíveis e começar a transformá-los. A mulher que mudou sua vibração e parou de atrair a ausência. História real. Plus, revelação simbólica. Ela era uma mulher amorosa, profunda, tinha fé no amor, fazia afirmações, pensava positivo, mas de alguma forma continuava atraindo pessoas emocionalmente ausentes, relações que começavam com intensidade e terminavam com silêncio. Um dia, cansada da repetição, ela mergulhou em uma visualização profunda, entrou em estado de relaxamento, e ali, algo veio à tona. A menina dentro dela, ainda esperando ser vista pelo pai que não ficou, ainda com medo de ser abandonada, ainda tentando provar que merecia amor. Ela chorou, acolheu, sentiu e pela primeira vez tocou sua ferida não com julgamento, mas com compaixão vibracional, e sua frequência começou a mudar. Aos poucos percebeu que não precisava mais se moldar para ser escolhida, que não precisava mais se calar para ser aceita, que sua vibração, quando íntegra, atraía quem estava pronto para sentir, não apenas olhar. A borboleta não nasce tentando ser melhor. Ela nasce quando a lagarta aceita morrer, quando se rende ao colapso e confia na transformação. Assim também é o amor. O amor é uma resposta frequencial, não um desejo lógico. Você pode procurar, pode desejar, pode se preparar, mas o amor só chega quando você vibra a frequência dele. Ele não é conquistado, é sintonizado. Não está fora, está dentro. Bruce Lipton diz: você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita sobre si. E essa crença está escrita nas suas células, nas suas emoções, no seu campo. Greg Braden nos lembra que o segredo das conexões verdadeiras está na coerência entre o coração e o cérebro. Quando você sente com verdade e pensa com clareza, seu campo se alinha e o amor encontra caminho. Então, talvez a pergunta não seja por que não me amam, mas o que minha frequência diz sobre mim quando eu paro de tentar ser amado. E talvez, só talvez, a resposta esteja esperando o momento em que você se permita simplesmente vibrar a sua verdade inteira, silenciosa, presente, vibracional.